Boa noite a todos que vão fazer Enem neste ano de 2019. Eu sou Consolação Rezende, sou jornalista e professora de língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa. Mas hoje estou aqui para tirar um pouquinho daquela preocupação de quem vai fazer o Enem, principalmente em relação à redação. E para isso eu vou começar colocando algumas coisas para vocês. Primeiro, eu tenho um projeto que se chama Redação Nota 1000, no qual nós trabalhamos tentando tirar esse medo, essa frustração que cada um tem na hora de escrever, né? Muita gente sabe escrever, mas não consegue fazer uma boa redação. E hoje eu estou aqui para isso. Nós vamos começar, teremos 3 aulas, ou melhor, 3 aulões. Nesse primeiro dia eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, principalmente, como que essa parte técnica da redação Enem. No segundo dia, amanhã, nós vamos pegar algumas perguntas de estudantes do ensino médio que têm muitas dúvidas em relação à redação do Enem. E por último, no terceiro dia, nós vamos trazer temas atuais para que você perceba que o Enem não vai sair muito desses temas. Então são temas que estão aí na listagem para serem o tema da prova deste ano, tá? Então a gente vai começar primeiro tirando uma coisa que é a pessoa achar que ela não tem condição de tirar 1000. Desde que você saiba escrever bem, desde que você domine a técnica do discurso dissertativo argumentativo, você é um forte candidato a ter a nota 1000. Isto porque muita gente acha que os 1000 pontos distribuídos pelo Enem, eles estão só envolvidos na língua portuguesa. Não. O Enem, ele trabalha com 5 competências e nessas 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. Eu até brinco, né, que quem se prepara tem que entrar para fazer a prova já com 700 pontos garantidos. Isto porque tem algumas das competências que são tranquilas, que se a pessoa domina, ela não vai ter nenhum problema, né? Então, possivelmente, ela garante 200 na parte temática, na parte de dissertação. Ela garante mais 200 ali se ela trabalhou bem as várias perspectivas de como fortalecer a argumentação, ela tem mais 200. Ela vai garantir ali mais 200 ali na última competência, que é a competência da intervenção. Então, só aí nós temos 600 pontos, ficando 400 pontos mais ligados à língua portuguesa. Um voltado especificamente para a língua portuguesa e outra para os aspectos linguísticos da língua. Então, dá para vocês perceberem que o conhecimento técnico é fundamental para a redação Enem. E, logicamente, que a partir desse conhecimento técnico é preciso escrever também. Não adianta você ter o conhecimento técnico, mas você não acompanhar noticiário, você não ter nenhuma leitura, você simplesmente, com a técnica, você não vai chegar lá e ter os 1000 pontos, 800, né? Então, é preciso que você escreva. Não tenha medo de escrever. Dentro da técnica, você pode criar o seu próprio estilo. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é esse discurso que o Enem pede. Fica todo mundo perguntando, discurso dissertativo argumentativo, o que é isto? Por que o Enem exige este tipo de discurso e não outro? Então vamos pensar numa coisa assim, muito importante. A maioria das pessoas que fazem Enem estão visando a universidade, elas querem o ensino superior. E no ensino superior, o principal discurso, a principal habilidade exigida é que você comece a ter uma leitura mais crítica do mundo. E não só
a ler o mundo, mas também a escrever sobre este mundo. E vai ser justamente esse tipo de discurso que você vai trabalhar muito. Então, uma coisa bem lógica, se você está indo para a universidade, né, é muito mais, digamos assim, é muito mais aceitável que você seja exigido de você um discurso dissertativo argumentativo do que um narrativo, tá certo? E aí, esse discurso dissertativo narrativo, ele é um discurso que ele exige de você, primeira coisa, ele exige que você se posicione, que você se coloque, não em primeira pessoa, tá, gente? Nada de primeira pessoa. O discurso dissertativo argumentativo, ele tem que ser totalmente impessoal. Você vai se colocar, mas você não vai se colocar na escrita, você vai se colocar nos seus argumentos, na sua intervenção final. Ali está o seu posicionamento. E este discurso dissertativo argumentativo, ele tem como base, como premissa básica, a pessoa defender uma ideia, defender uma tese. E o Enem trabalha isso muito bem. Ao longo dos anos, vocês vão perceber na nossa terceira aula, a gente vai falar bem rapidamente um pouquinho da história do Enem. Ele vem crescendo e junto com ele a redação. E como esse tipo de redação, ele foi ficando, o Enem foi se tornando mais, digamos, eu vou usar até um termo assim, perfeito, né? E esse discurso, esta redação, esse tipo de discurso, ele também foi se formatando até chegar no que nós temos hoje. E hoje, assim, com certeza, um dos pontos altos do Enem é a redação. E as pessoas não precisam ter medo de que que essa redação não vai ser bem corrigida. O Enem tem equipes bem instruídas, equipes que só para poder corrigir a parte de redação. E essa redação, ela é corrigida de tal forma, você tem 2 pessoas para corrigir a sua redação. Se houver uma controvérsia dos 2 na casa dos 80 pontos, ele vai para uma terceira pessoa. Se você tira 1000, esse 1000, ele tem que ir para uma terceira pessoa, que não, ela não vai estar ali para poder para corrigir, mas é para avalizar os 1000 que cada um dos corretores deu. Então, isso é só para vocês perceberem a seriedade que é a redação do Enem. Agora, é lógico, ela já passou, existe toda uma história desde 1998 até hoje. Né? Nós já tivemos histórias de pessoas que escreveram receita de macarrão no meio da redação. São várias histórias. A gente já teve histórias de fraudes, né? Vocês devem se lembrar do ano em que vazou, né, uma prova do Enem, aí foi cancelado, e naquele ano até a USP e a Unicamp simplesmente não utilizaram as notas do Enem. Mas é bom a gente entender isso, para quê? Para dar tranquilidade para vocês. Então, primeira coisa importante, entender o que é esse discurso dissertativo argumentativo. Então, a premissa básica dele é você defender uma ideia. E esta ideia, como que ela vai ser? Você apresenta a ideia e a partir da ideia a gente vai seguir aquela lógica normal que a gente aprende desde quando a gente é alfabetizado de como que é feito um bom texto. Ele vai ter o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que no Enem, a sua introdução vai ser a apresentação do problema pedido. Então, vamos só dar um exemplo, tá? Dentro do tema de 2015, que era a persistência da violência contra a mulher. Neste ano, a introdução, para quem vai seguir aquela lógica mais tradicional, na introdução ele já tem que mais ou menos explicar qual que é o grande problema. É a persistência, a violência contra a mulher. Naquele ano teve até a aprovação da lei do feminicídio no mês de março e, no entanto, a violência contra a mulher continuou aumentando como continua até hoje. Então, ali na apresentação do problema você já iria falar que a violência contra a mulher é um dos grandes problemas da sociedade brasileira e apesar
de termos mecanismos, né, boas leis, como a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha, ele continua crescendo. Então seria a sua tese inicial. E aí, a partir daí, você fez a sua introdução, você vai trabalhar os argumentos. O que faz com que essa violência, por exemplo, né, dentro da nossa parte argumentativa, o que faz com que essa violência contra a mulher continue crescendo? E aí a gente pode falar, por exemplo, da questão de toda uma história, né, que existe na sociedade, né, de machismo. Só para a gente ter ideia, né, o Estatuto da Mulher Casada, ele é de 1962. E aí só no Estatuto que a mulher começou a aparecer. Até então, quem era, tipo, vou chamar de donos, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem tinha liderança sobre os filhos era só o pai. Na separação, a mulher não tinha direito sobre os filhos. E aí, olha, 1962, não tem tanto tempo assim. E de lá para cá vem todo esse processo, né, de crescimento. Então, um dos argumentos que poderia ser usado seria a questão de um machismo já que vem lá de trás. Realmente, a gente pode buscar aí dentro da própria Bíblia, né, que fala que começa a Bíblia, né, com Adão e Eva, diz a Bíblia que Deus tirou uma costela de Adão para fazer a Eva, né, mostrando que a mulher tem que estar subjugada. E aí esse subjugo, digamos assim, ele vem dentro das sociedades nas diversas culturas, ele foi passando de geração para geração e hoje nós chegamos em 2000, né, na época da prova 2015, né, com índices ainda altíssimos de crimes contra a mulher, principalmente em violência doméstica, que foi o tema daquele ano. E aí, então, nós teríamos a questão do machismo, seria um argumento forte. E aí, como fortalecer esses argumentos? A gente tem várias coisas que pode fortalecer. A gente pode trabalhar com história, podemos trabalhar com dados, podemos trabalhar com exemplos. Dentro da questão da mulher, por exemplo, a mídia todos os dias traz casos de feminicídios, traz casos assim, que muita gente vai acompanhando, que a sociedade vai acompanhando. E um segundo argumento, aí até assim, vou dar uma pausazinha aqui, dentro da redação do Enem, são 30 linhas, ok? Então, o ideal, tá? Mas não, vocês não precisam seguir do jeito que eu tô falando, mas só para assim, para vocês terem uma ideia, é a gente trabalhar uma abertura com o tema, e aí, de repente, dependendo da maneira como que você abrir, você já pode falar dos seus argumentos. E aí, depois, você vai trabalhar 2 argumentos fortes. Fez esses 2 argumentos fortes, você vai ter que dar o fechamento. E aí, você fecha com uma intervenção que se relacione com a parte temática e também com os argumentos. Tem que ser uma coisa, aí é onde vai entrar, depois a gente vai falar um pouquinho das competências, a 4ª competência vai fazer com que seu texto seja um texto bem redondo. E um segundo argumento, nesse caso, né, nós estamos falando, né, da persistência da violência contra a mulher, poderia ser, por exemplo, tá, a desinformação, né, ou de repente essa desinformação por parte da mulher, ou uma outra coisa, o medo de se expor, de ir para uma delegacia e de repente ter que passar por um exame de corpo e delito. Então dá para trabalhar a questão aí num segundo argumento. Então, da primeira, a gente trabalha uma questão mais histórica, que é a questão do machismo, e no segundo, a questão da informação, que pode não estar chegando, principalmente aonde essa violência acaba sendo mais forte, que são entre as classes menos favorecidas, né? Aquelas mulheres, mas não, que não significa que nas outras também ocorrem, mas nas outras a informação chega com mais força. E aí nós teríamos aí no finalzinho, né? A gente teria a nossa conclusão, que não é uma conclusão, tá? Na verdade, é a maneira como que você vai intervir dentro desta realidade. É a maneira como que você vai se posicionar, não em primeira pessoa, voltando, terceira pessoa,
impessoal, você vai falar sobre como amenizar esse problema. Na verdade, a gente fala em solucionar, mas quem acompanha os temas do Enem sabe que a maioria deles, a solução é uma coisa mais completa e a gente não vai conseguir solucionar, mas a gente vai conseguir se posicionar e diminuir aquele problema. Então, se eu estou falando de dois argumentos, um ligado ao machismo, o outro ligado a essa questão de informação, eu posso trabalhar a minha intervenção como diminuir, por exemplo, o machismo, né? Criando, talvez, debates, criando possibilidades, né, de mesa redonda, levando cartilhas que mostrem para as pessoas o quão que é pernicioso esse machismo, onde a pessoa se coloca superior à outra. E num segundo momento, né, numa segunda intervenção ali, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da informação. Então, que é onde a gente pode o quê? Nós podemos falar de mensagens publicitárias que o governo federal, de repente, possa fazer em nível nacional, pelas redes sociais, pela TV, né? Ou dentro das próprias escolas, o Ministério da Educação pode preparar um material e fornecer para as escolas, trabalhando principalmente a questão da informação, né? Trabalhando principalmente a questão da existência das duas leis, da importância da denúncia, porque é fato que se não denuncia, a violência acaba crescendo ainda mais. Então isso aí é só um exemplo para vocês, assim, bem básico do que seria esse texto dissertativo argumentativo, que é a base do Enem. Mas aí a gente tem mais algumas coisas assim bem interessantes para a gente falar em relação a isso, que dentro da prova do Enem, ela vem com chamados textos de apoio. Normalmente 3 e às vezes 4 textos. Então, normalmente 2 textos escritos, né, e às vezes uma imagem, às vezes alguns dados, né? Então, para que servem esses textos de apoio? Para muita gente serve para ganhar nota 0, viu, gente? Só uma brincadeirinha. É porque, na verdade, se você copiar os textos de apoio, você ganha nota 0. Seu texto pode estar perfeito, pode estar maravilhoso. Foi constatado que você copiou alguma coisa do texto de apoio, eles vão considerar como plágio. E o plágio é uma das coisas que vai dar nota 0. Então, o ideal, principalmente caso venha um tema que vocês não tenham nenhum conhecimento sobre ele, o ideal é você ler os textos com bastante atenção, principalmente temas que vocês não saibam nada. Então vocês vão ler, porque com certeza dentro ali dos textos de apoio vai te dar pelo menos a visão do que é aquele tema. E aí, a partir dos textos, você pode citar algum dado dos textos de apoio, desde que você explique, coloque aqueles dados, por exemplo, vamos supor que nesse que nós acabamos de falar, no caso da violência contra a mulher, que tivesse lá um dado de que a violência, ela vem crescendo ano a ano 10%, tá? Então, de acordo lá com, vamos ver que o Instituto fosse o IBGE. Você poderia colocar na sua prova que, de acordo com o IBGE, o crescimento de 10% ao ano mostra como ainda existe muita falta de informação que faz com que a violência continue crescendo em níveis alarmantes. Então você tem que explicar, você tem que falar sobre o que você tem que fazer uma análise daquilo que você está colocando. Então os textos de apoio, eles podem ser utilizados, mas eles não podem ser motivo de plágio, porque o plágio é um dos fatores que zeram a prova do Enem. E aí imagina, você pegar um tema que você domina, você busca um dado lá, simplesmente insere ele na sua prova, não faz nenhuma análise, não faz nenhuma descrição, você vai tirar 0, né? E sem
contestação, porque não existe contestação dentro da redação do Enem. O que existe na redação do Enem é depois que você já tem a sua nota, depois de um certo tempo, você tem o espelho, né? O que é o espelho? A sua prova, ela é digitalizada e você tem acesso, né? Você vai ver o que foi. Ah, você tirou 0? Né? Tá lá, tirou 0, aí vai estar lá o plágio que foi feito. Então, vem toda assim, a correção dela, você tem acesso a ela. Mas isso é só depois que você já tem as suas notas, de repente você já está na universidade. É só para servir, é meramente pedagógico, né? Eu até brinco assim que é mais realmente para as pessoas, para os professores. Para mim é ótimo pegar um espelho da nota de um aluno, né, que fez redação comigo e poder ali trabalhar algumas coisas com outros alunos que não aquele, porque esse com certeza já estará lá galgando lá no curso superior, né? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Então, regra número 1 para tirar uma nota 1000, conhecimento do discurso dissertativo argumentativo. Isso assim, isso é fundamental. E dentro desse conhecimento, existem técnicas para cada parte, existem técnicas que você vai saber utilizar bem a sua introdução, né? Dependendo do tema, você tem condição de trabalhar uma introdução voltada mais, por exemplo, para a parte histórica. Dependendo do tema, você tem condição de trabalhar voltada mais para dados, né? Então, por isso que eu falo da importância de se escrever. É preciso escrever, até mesmo para que vocês percam o medo e na hora da prova vocês consigam fazer uma cronometragem que seja bem efetiva para o tempo de prova escrita, né, a parte de redação, como a outra parte de linguagens e códigos. E aí, então, a primeira, fundamental, conhecimento do discurso dissertativo argumentativo. E uma outra, assim, conhecimento que eu acho extremamente importante e que, inclusive, vocês vão encontrar isso dentro da cartilha que o Enem traz de redação. É perfeito, a cartilha do Enem, inclusive, ela foi atualizada no ano passado. É uma cartilha que eu acho que todo estudante que vai fazer a prova do Enem, ele precisa baixar essa cartilha e, se possível, ler tudo, tá ok? E nessa cartilha vai falar sobre as competências. Então, como você é avaliado na sua prova, né? Aonde que estão os 1000 pontos, né? São 1000 pontos, mas 1000 pontos, como que eles são distribuídos? Fica todo mundo pensando, não, ele é muito bem distribuído. Então a gente vai estar, o Enem ele vai cobrar primeiramente, na competência 1, ele vai cobrar os corretores, né, as pessoas que estão ali corrigindo a sua prova, eles têm 200 pontos para avaliar o seu domínio da norma culta da língua escrita. Então aqui entra a língua portuguesa. Aqui entra os erros ortográficos, aqui entra a pontuação, aqui entra as concordâncias verbais, nominais. Então, a parte do português propriamente dita, daquele português bem, digamos assim, bem efetivo, está na competência 1. E é nessa competência a gente vai ter, lá na própria cartilha já fala sobre a evolução do aluno, né? Quando que ele está fraco, quando que ele está, lógico, alcançou os 200, ele chegou no nível máximo, que seria o nível da perfeição dessa competência, tá ok? É uma competência muito importante e é uma competência que não eu acho, sim, ela realmente dá para a pessoa perder um pouco de ponto, porque a língua portuguesa ela está em constante evolução. Nós temos aí, por exemplo, desde o novo acordo ortográfico, na hora de ler a gente ainda vai pegar livros que aí não estavam dentro das normas do novo acordo. Aí você já, na hora que você vai ver uma palavra escrita de uma forma, depois ela aparece escrita de outra, você tem que ter
que o segundo momento dela ali do novo acordo, que é o correto, né? E lá, lógico, na redação vai ser cobrado de acordo com as normas atuais, então, desde que entrou em vigência o novo acordo de 2009 para cá, mas que realmente ele foi cobrado mesmo aí a partir de 2012, né? Então, isso vai ser cobrado dentro da primeira competência, domínio da norma culta da língua escrita. E é aqui nesse domínio que vocês têm que tomar cuidado com qualquer coisa que mostre oralidade. Eu até brinco assim, tem coisas que vocês podem colocar. Vocês querem até colocar alguma marca de oralidade? Usa aspas. Quem lê tem que saber que você sabe o que você tá escrevendo, que você não escreveu porque foi por desconhecimento, mas porque vai fazer com que seu texto fique um texto mais rico ou mais perfeito dentro daquilo que você está se propondo, ok? Aí nós vamos para a segunda competência. É a segunda competência a que mais dá nota 0. A segunda competência é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos do texto dissertativo argumentativo. Aqui entra o tema, aqui entra a sua leitura do tema. Quando você pega o tema e você vai ler aquele tema, intolerância religiosa, quando você, persistência da violência contra a mulher, e todos esses temas, eles têm uma palavra-chave. O tema, persistência de violência contra a mulher, o tema é a violência contra a mulher. Mas se você não falar da persistência, você vai ter uma fuga do tema. E a partir do momento que você fugiu ao tema, a sua nota é 0. E aí a gente vai ter, dentro dessa competência, nós temos mais duas outras coisas importantes. Você pode não fugir do tema 100%, como a gente acabou de falar aqui, que a fuga dá nota 0, você pode ter uma fuga parcial, que você vai falar, mas não vai conseguir chegar realmente na persistência, mas ficou ali falando um pouquinho, você teve uma fuga bem de leve, você vai perder alguns pontos, tá? E dentro dessa competência ainda temos uma outra coisa que muita gente ouve falar e que às vezes não entende, que é o tal do tangenciamento do tema, Para o pessoal aí que é da área de exatas, que entende bem o que é uma tangente, passar do lado. Então é quando você tenta chegar no tema, mas você não consegue, sabe aqueles gols que não são gols, que a bola passa raspando na trave? É a mesma coisa, Esse tangenciamento do tema também, a fuga total, 0, e os outros dois, a fuga parcial e o tangenciamento, você vai perder uma boa quantidade de pontos. E a gente tem aqui também as marcas do discurso dissertativo argumentativo, estão aqui nessa competência. Então, se você conseguiu fazer um discurso realmente criando a sua tese, fazendo os argumentos de acordo e ali fazendo aquele fechamento, seguindo ao que o Enem pede, que é a intervenção, uma conclusão, digamos, interventiva, você pode ter aqui 200 pontos garantidos. Então, se você conseguiu ler bem, o tema, ele não é para você ler, você tem que ler e ter a certeza que entendeu o que está sendo pedido. Você tem que saber que se está pedindo a persistência da violência contra a mulher, você tem que falar da persistência. Se está falando os caminhos contra a intolerância religiosa, você tem que falar dos caminhos, tá ok? Então, essa é a nossa competência 2, uma competência que eu julgo que não é tão difícil para quem vem assim, estudando, escrevendo, se preparando. É uma competência que eu acho que dá para garantir aí 200, viu, gente? Agora, quem não tem nenhuma noção pode zerar a prova aqui nessa competência. Na competência 3, ela vai avaliar a seleção, organização e interpretação das informações. Então, o que significa isso? É a sua parte argumentativa. É como você trabalhou seus argumentos. E existem técnicas
para você fazer com que seus argumentos sejam fortes. Existem maneiras, o argumento, a gente não pode ser assim, igual uma criança que você pergunta, por quê? Porque sim. Não, porque tem que ter um motivo, e esse motivo que é o que vai ser avaliado ali. Nunca, numa prova argumentativa, o seu argumento ele pode simplesmente só falar. Não, ele tem que ser forte, você tem que ter dados, você tem que exemplificar, você tem que viver aqueles argumentos de certa forma. Eles têm que mostrar que a sua tese, ela é verdadeira ou ela é falsa, que você está refutando, não seja qual for o viés que você estiver dando para o seu texto. A sua tese tem que estar de acordo, o seu argumento tem que estar de acordo com a tese que você está levantando, tá ok? Então essa competência também é uma competência que, sim, que na minha opinião, eu julgo que quem tem esse conhecimento da técnica e que fizer redações mesmo, que não tiver preguiça de escrever, porque agora não é hora de preguiça, agora é hora de escrever, pedir alguém para poder, professor de português, para poder olhar, né, e tentar fazer, e não ficou bom? Reescreva. Ah, mas esse argumento podia ter sido melhor. Vamos reescrever, tá ok? É uma competência que eu acho também que dá para garantir aí os 200 pontos. E aí depois nós vamos para a competência 4. Ela também está um pouquinho ligada na competência 1, mas de uma forma assim um pouquinho diferenciada. Que ela é a competência que vai avaliar o conhecimento dos mecanismos linguísticos usados para a construção do texto. Essa competência é uma competência muito interessante porque ela vai... eu vejo como o resultado final ali da sua redação. Ela trabalha principalmente a questão da coesão. É como que você passou de um parágrafo para o outro, é como que você conseguiu fazer umas frases menores, é como você usou uma conjunção no lugar certo, o que você trouxe de conjunção nova ali dentro, que está mostrando ali que você estudou, que você sabe as conjunções. Então é uma competência aparentemente difícil, mas que à medida que você vai escrevendo, você vai melhorando, e se você chegar até o dia da prova com bastante conhecimento em relação a fazer esse texto coeso, redondinho, você com certeza você vai ter os 200 pontos dessa competência. E essa competência ela é bem interessante porque ela é a competência que, se quem tiver corrigindo a sua prova, pegar a sua prova, ler em voz alta a sua prova num primeiro momento, e a pessoa entender a sua prova, a sua redação ali do começo ao fim, assim, não teve que parar, não teve que voltar, não deu aquele arranque, né? Aquele arranque, né? Com certeza que ele vai já pensar ali nos 200 pontos para aquela competência para você. A não ser que tenha, né, algum deslize, alguma coisa assim. É uma competência muito interessante, mas é uma competência que está ligada extremamente também à questão da competência 1 da língua portuguesa, mas agora já numa questão mais voltada para a linguística, tá ok? E por último, a gente tem a competência 5, a quinta competência, né, que é a competência que vai avaliar a sua intervenção. Então, o seu parágrafo final, digamos assim, né, a gente seguindo essa lógica mais tradicional, da gente terminar com a intervenção, ela vai ser avaliada no último parágrafo. No seu último parágrafo, ela vai ser avaliada na última competência, e ela também vale 200 pontos. Então, se você vem escrevendo, você vem entendendo as várias formas de se posicionar perante os problemas, seja por meio de atitudes educacionais, publicitárias, por meio aí de exigências do poder público aí em relação a leis, né? Então você vai com certeza ter esses 200 pontos. Agora, esta competência, ela, quando a gente fala em intervenção, né, nesse posicionamento,
seu, né, enquanto escritor, né, estudante e escritor ali, quando a gente fala desse posicionamento, ele tem que ser mais detalhado, não é simplesmente você virar e falar assim, diante do que foi exposto, né, no que foi exposto, sugere-se que seja criada uma campanha publicitária. Acabou. Então, campanha publicitária, direcionada a quem, feita para quem. Então, assim, existem até algumas perguntas básicas, que são até da minha área, né, da minha outra área, que é o jornalismo, que é as perguntas tradicionais do lead: quem, quando, onde, por quê, né? Então, se a gente consegue fechar esse ciclo, você consegue, com certeza, ter uma intervenção boa. Agora, também aqui, principalmente na proposta de intervenção, que a gente pode cair num perigo, que é a questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos são cobrados nas redações do Enem. E aí, o que são esses direitos humanos? O que tem a ver os direitos humanos? É porque a proposta é você incluir. Então, o que os direitos humanos dizem? Né? Nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos, que começa: todos são iguais perante a lei. Então, é isso que eles querem inclusão. Se você tem alguma proposta que de repente você está tirando alguém, que você está excluindo, ou que você esteja com preconceito, aí é um problema muito sério, você vai perder bastante ponto. E olha que há alguns anos, né, no último Enem, os dois últimos, né, os direitos humanos não zeram, mas eles já foram motivo de se zerar uma redação. Então, muito cuidado na hora da intervenção, principalmente, né? Vamos trabalhar propostas que incluam, que sejam inclusivas, que trazem coisas para poder agregar a sociedade. E é justamente isso que a prova do Enem, ela exige dentro das redações. Bem, hoje nesse primeiro momento, né, eu quis mais fazer uma apresentação para vocês aí dessa parte básica aí, desse conhecimento que você precisa ter para poder fazer realmente uma boa redação. E não, só para vocês entenderem que não se trata de um bicho de 7 cabeças, que se trata de conhecimento, que se trata também de se inscrever. É preciso ter o conhecimento da técnica, é preciso escrever, escrever e escrever. E ainda tem uma terceira coisa que eu não toquei, mas que quem quer ter esse conhecimento de mundo também tem que ler, né? Então, a gente vai ver até no nosso último aulão, na terceira aula, como que os conhecimentos de mundo atuais hoje, eles influenciam na escolha dos temas. As temáticas hoje são temáticas bem atuais, bem modernas, que quem acompanha, quem vai fazer o Enem, não pode se dar ao luxo de ficar à mercê da sociedade. Você tem que acompanhar noticiário. Eu não gosto de TV. Tudo bem. Mas você tem os sites de notícia que você pode ali uma vez por semana ir lá olhar, ver o que está acontecendo. Hoje nós temos vários temas aí que estão sendo debatidos dentro da sociedade brasileira, que podem ser temas dessa redação que vocês vão fazer no final do ano. Um deles é a questão da Previdência. Então nós temos a questão da Previdência, nós temos a questão da sustentabilidade, aí nós temos aí o que aconteceu, né, em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho. Então são temas bem atuais. E temos outros temas que estão sendo falados aí todo dia dentro da área de saúde. Vocês vão ver na última aula como está cheio de temas voltados para a saúde, que há muito tempo o Enem não vem abordando a questão da saúde, mas nós temos saúde, mercado de trabalho. Então, atualidades. Leiam, tá? Leiam. Busquem dentro da história o que vocês gostam dentro da história. A história, ela é riquíssima para dar uma força numa redação Enem, tá ok? Então, por hoje é só, né? É o nossa primeira aulão, né? E amanhã nós vamos falar um pouquinho, né? Tem algumas perguntas aí, já recebi algumas perguntas, inclusive com áudio,
para a gente poder responder para vocês, para ajudar aí nesse caminho aí, para vocês serem um nota 1000, tá ok? Então, até amanhã.